E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa discussão de ontem sobre o selo mecânico duplo, falando um pouco mais sobre os planos 52 e plano 53A, o nosso objetivo aqui e outro, e como que em campo você consegue detectar se trata de um plano. E também deixar nos comentários, depois que você assistir, o que você achou sobre o tema, Nesse caso, você além de nos ajudar a manter aqui o nosso trabalho, você também vai ter acesso a mais da onde vem plano, também o plano de selagem ele é chamado plano de selagem auxiliar de selagem. Eu prefiro esse último, O plano, vem da norma API. API é América Petroleum Institute, então Instituto Americano de Petróleo, que é a norma mais assim, amanhã eu vou fazer essa atividade, ou você, vou montar um negócio e vou fazer isso. Em momentos oportunos a gente vai falar sobre esses planos. Se a pressão de selagem é por volta de zero mesmo, a pressão atmosférica, Então, vem o primeiro e daí? E daí que se eu tenho pressão do processo maior, então o vazamento é nesse sentido e aqui também, para fora. Nessa situação, o nível do reservatório abaixa. Então eu vou ter alarme de baixo vazamento, passei errado. Como eu tenho vazamento também para o ambiente aqui, então acaba ficando elas por elas. Bom, aí vem a outra pergunta que não quer calar, ou que é o motivo desse vídeo. Como que eu identifico se eu tenho aqui nesse pote tenha uma pressurização aqui acontecendo nesse meu sistema? O que vai acontecer? Eu tenho que ter alguma coisa provocando, fornecendo essa acontecer. Digamos que a pressão na caixa de selagem seja a pressão de descarga, digamos que seja 10 bar. Se eu tenho 10 bar e eu tenho aqui no meu sistema 11,5, por outro lado, se eu olho aqui no meu sistema, antes disso, o que então, nesse caso, vai pressurizar? Pressurizar ali com ar comprimido também. Eu já vi isso em algumas empresas menores, mas eu já vi. Então, o ar comprimido também funciona. Então, o que acontece? Eu coloco o ar comprimido aqui, que é de gás. Pode ser, às vezes, outra cor, Depende, Mas, pelo menos as que eu vejo, é amarela. Se for azul, que é ar comprimido, Então, se mistura, com o líquido que eu tenho aqui. Então, o que o pessoal faz? Eles fazem a interligação com o chamado flare. Flare é aquelas torres que fica pegando fogo lá no alto, principalmente em Petrobras da vida, refinaria você tem. Então ele queima esse gás também. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, Se você gostou, compartilha com o pessoal aí. E gostaria também, se você quiser aprender mais sobre selo mecânico ou sobre bomba centrífuga, a gente tem cursos com esses temas. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.